Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Nós estamos reunidos. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, cantemos a Ele. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, sim, Senhor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
por ter morrido no nosso lugar e gerado salvação na nossa alma, que o Filho do mundo. Aleluia, amém, glória a Deus. Maravilhas. Pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Quero convidar o pastor Davidson para dar uma palavra aqui para nós esta manhã, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Amém? Glória a Deus, amados, com muita alegria estamos aqui nesta manhã para poder transmitir a palavra para os meus amados irmãos. Não sabia que seria eu que pregar. Aleluia. Mas nós temos que estar sempre preparados, Cheguei, aleluia. O pastor já olhou para mim. E nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Aleluia. Vamos, neste momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, aqueles que trouxeram o seu celular. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Somente até aqui. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Meus amados, é uma palavra muito conhecida, Praticantes da Bíblia Sagrada faz menção sempre desta palavra. E nós vamos ver aqui um profeta chamado Ezequiel, um homem que vem de uma linhagem, sacerdote, um profeta com extrema sensibilidade ao projeto de Deus e ao mesmo tempo também uma profunda sensibilidade pelas obras e pelo destino do seu povo também. Um profeta também considerado esquizofrênico, porque ele tinha visões tremendas da parte de Deus. Deus dava visões a ele profundas. Ezequiel tinha visões de ver a roda cheia de olhos. Ele tinha visões tão poderosas que as pessoas olhavam para ele, que ele falava que ele era esquizofrênico. Mas Deus conhecia ele, Deus sabia quem era Ezequiel. E o profeta, ele tem que estar sempre posicionado e atento à voz do Senhor. Ele chega no ambiente, ele tem que prestar atenção no que está acontecendo, o que está acontecendo naquele local. Eu mesmo, pastor André, tenho esse hábito, quando eu sou convidado para ministrar, de chegar no local, seja um templo, seja um espaço que for, eu presto muita atenção em tudo, para ver o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, como Ele quer agir, porque nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus quer que nós andemos. Nós temos que falar aquilo que Ele quer que nós falamos. Nós temos que agir da forma que Ele quer que nós agimos. E o profeta, ele estava atento à voz do Senhor.
E nós vamos ver que Ezequiel, então, o Senhor pega ele, leva ele no espírito a um vale que está cheio de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Estava seco, o exército estava seco, o exército não tinha vida, o exército não tinha carne, não tinha tendões, não tinha espírito, não tinha nada. Mas o Senhor pega o profeta agora e ele atento à voz do Senhor. Então eu quero dizer para você, fique atento à voz do Senhor, porque o Senhor quer te dar experiências que você ainda não teve. O Senhor quer te levar aonde ainda você não foi, Marivaldo. O Senhor quer fazer de você um instrumento que talvez ainda você não foi para ninguém, ou para algum local, ou para algum lugar, ou para uma cidade, ou para um estado, ou para um país. O Senhor quer fazer de você um instrumento, aleluia, na qual você vai mais profundo, numa intimidade mais profunda com Ele do que você imagina. Ele quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer te levar, aleluia, a um momento mais sobrenatural. Porque no natural nós já andamos. Nós vamos no shopping, meu amigo Romero. Nós comemos arroz e feijão. Nós já andamos no natural. Mas Deus quer que nos levar ao sobrenatural, da qual seus olhos não viram, aleluia, seus ouvidos não ouviram, nem subiu o teu coração. É o que Deus tem preparado para você, aleluia. É o que Deus tem preparado para você. Deus vai além do que você imagina, muito além do que você imagina. Então Ezequiel aqui, ele tinha uma extrema sensibilidade ao projeto de Deus. Você tem sensibilidade ao projeto que Deus tem com você, ou através da sua vida? Tenha construa essa sensibilidade. Como, pastor? Uma vida de oração, uma vida de busca, jejuando, ignorar o vale, aleluia. E você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Você vai ver Deus te direcionar, você vai ver Deus te levar a lugares que você não foi ainda. Uma determinada vez eu tive essa experiência, não de Deus me levar ao vale de ossos, não, mas eu pastoreava um Sotema, depois de Itaquari ali, na época, e Deus me levou em espírito na casa de um grande traficante da Grande Vitória, e Deus me usava para falar para ele assim, quem tem promessa morre também se você não ficar aquilo que Deus tem para a sua vida. E ele não levou isso a sério. E aí, quando chegou dia 25 de dezembro, ele foi morto, e o corpo dele jogado em Jardim Campo Grande. E Deus tinha me levado em espírito na casa dele, lá em Ponto da Fruta. Eu não sabia como era a casa dele, mas Deus me levou uma noite em espírito lá. E eu contemplei os dois pavimentos da casa, todos os cômodos tinham ar-condicionado, tinha uma piscina no meio, do outro lado do pavimento. E do jeito que o dia ele me convidou para ir lá, eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, é a casa que o Senhor me trouxe em espírito, porque Deus tinha uma mudança na vida dele, mas ele não levou a sério, ele não tinha essa sensibilidade ao projeto de Deus, meu amigo. Ele não tinha essa sensibilidade, e de repente morreu, foi dado a tiros, a família ficou uma esposa linda, um filho lindo, Por quê? Porque achou que tinha promessa, achou que não morreria, mas ele não quis dar ouvido à voz de Deus, ele não quis fazer o que Deus tinha para a vida dele, Agora, Deus tinha algo tremendo para a vida dele, mas ele não deu ouvido. Deus já deu muitas experiências nessa área com pessoas, mas ele não deu ouvido. Por quê? Ele era um que fazia parte do exército de Deus. Ele estava sequíssimo. Mas Deus, aleluia, se ele não quis, Deus também não vai obrigar. Deus não vai obrigar, mas ele te dá sensibilidade, aleluia, se você quiser ter. Então o profeta Ezequiel, ele se coloca, eu estou contando esse testemunho, só para você entender, ele se coloca à disposição do soldado, à disposição do general, que é Cristo. Então ele tem sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor, e ele vai para o vale, porque o Senhor leva. E o Senhor pergunta, poderão reviver esses ossos? E ele sabe a resposta, Senhor, tu o sabes. Aleluia. Então o que
o homem diz? Então profetiza, usa os seus lábios, aleluia. Você aqui hoje, você está em condição de quê? De osso ou de profeta? Porque se você estiver em condição de osso, nós vamos profetizar sobre a tua vida e Deus vai te levantar como um exército numeroso dentro de Cariacica, dentro do estado, no seu bairro, na sua casa. Ou você está em condição de osso, de profeta? Se você tem condição de profeta, então aproveita, abre a tua boca para profetizar diante dessa situação lá na tua casa. Como é que está lá? Está sequíssimo? Como é que está na empresa? Está sequíssimo? Então agora profetiza, porque uma vez que você abrir a boca para profetizar, Deus vai agir ao teu favor. Por que, pastor Cleiton? Porque você está se colocando à disposição com sensibilidade de dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Então, ou seja, Ezequiel se colocou na prontidão, deu ouvido à voz do Senhor e Deus usou ele. Então ele começou a profetizar e a Bíblia diz que houve um ruído, que houve um reboliço no vale, que houve um mover no vale, e aí começou ossos se juntar a ossos, que tendões, que cria pele, cria tudo, mas só que depois de criar tudo, faltava uma coisa. O que, pastor Deus? O Espírito do Senhor, aleluia. Porque um homem, ele pode estar aqui com o ser humano, carne, osso, veia, sangue, mas se não tiver a presença de Deus, não adianta nada. A presença é tudo, a presença muda, a presença levanta, a presença limpa, a presença faz, a presença transforma, a presença, aleluia, renova, restaura, restitui. Então quem aqui quer ter a presença de Deus aqui na tua vida, levanta a tua mão e agora eu quero profetizar sobre a tua vida, que você será um homem, uma mulher cheio da presença de Deus, aleluia, cheio da presença de Deus. Então, pastor Deus, o que aconteceu? Isso aí está mostrando para nós que é uma situação que estava acontecendo com o povo de Israel. É uma situação, é um exército que estava sem vida, meu amigo de Mira, estava sem vida, sem vida, sem vida, não tinha vida. O exército estava acabado, era sequíssima a situação do exército, mas o Espírito de Deus moveu tudo, aleluia, e levantou um exército. Você está entendendo? Aonde não tem nada, Deus pode levantar um exército. Aonde não tem nada, Deus traz vida. Aonde não tem nada, Deus faz algo sobrenatural acontecer. Por quê, pastor? Porque um profeta se colocou à dispensação do Senhor para profetizar, para abrir a boca e fazer a vontade de Deus. Está preparado para fazer a vontade de Deus? Deus vai usar a tua vida. Oh, pastor, eu estou numa situação assim, então profetiza agora, porque essa situação vai mudar. Pastor, eu estou passando por tal situação, profetiza agora, porque a situação vai mudar. Pastor, a porta está fechada, profetiza agora, porque a porta vai se abrir, aleluia. Deus faz coisas que o homem não imagina que Deus faz, porque Ele não mudou. Deus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo proezas, milagres, maravilhas. Ele é um Deus fiel, meus irmãos. Se eu falar para você, eu comi essa palavra hoje para poder vir aqui pregar, não vim, mas quando eu abri aqui, aleluia, eu senti no coração de trazer essa palavra, e o Senhor está falando conosco aqui nessa manhã. Eu tenho coisas maravilhosas para vocês, coisas tremendas que o homem não viu ainda, aleluia, é o que Deus tem preparado. Então se prepara para o que Deus quer fazer através da sua vida, se prepara para o que Deus quer fazer através da sua vida. Se coloque sobre os teus pés. Nós temos que ter sensibilidade em tudo. Eu trabalhava no presídio, no PPV1, PPV2, e um dia eu cheguei lá pela manhã, independente se você é polícia penal ou você é agente, você tem que ser revistado. E um dia anterior eu tinha feito uma oração no presídio, e de repente eu trouxe uma palavra do nada. A segunda que vai dizer assim, fui pego de surpresa, estou aqui hoje. E de repente, essa palavra que eu liberei, eu falei sobre Jonas, e Deus fez um movimento no presídio, eu não sabia. Chegando no outro dia, eu fui passar na revista, aí o agente de revista falou assim, Teodoro, que é
acontecer lá uma rebelião. Mas depois que tu deu a palavra, a rebelião cessou. Aleluia! O que você está querendo dizer com isso, pastor Anderson? É que você tem que ter sensibilidade no que Deus quer fazer. Ou seja, ia ter rebelião, mas não teve rebelião, porque Deus, aleluia, nos chamou para uma grande obra. E você se coloca hoje à disposição? Você se coloca hoje à disposição para essa sensibilidade? Deus vai te usar lá. Deus vai te usar lá. Aleluia, Deus vai te usar lá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é revelada. A tua palavra muda qualquer situação. Obrigado, ó Deus, pelas experiências que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu. Ó Deus amado, tu és fiel e verdadeiro. Obrigado porque o Senhor confirma os nossos passos. O Senhor confirma tudo e todas as coisas. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Para você entender que Deus faz coisas que você precisava ouvir essa mensagem hoje. E eu vou passar o microfone agora, que meu tempo acabou. Só para você entender. Eu acho que eu não ia conseguir chegar aqui no culto, porque eu coloquei o lá para despertar, mas quando eu estou numa oração no monte, à meia-noite, eu fui dormir, era já mais de 3 e pouco da manhã essa noite. E aí o celular despertou, mas eu não ouvi. Aí uma prima minha me ligou 7h15 da manhã. E eu, quando olhei o celular, 7h15, ai meu Deus, o culto. E eu levantei, troquei de roupa, entrei no carro desse correndo. E quando eu sentei ali, eu ajoelhei, dobrei o joelho, orei. Quando eu me levantei, o Senhor me deu oportunidade. Então Deus me trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer fazer de você um profeta. Aleluia, profeta. Eu não sei qual é a situação que está acontecendo lá. Mas Deus manda te dizer, varão, o Senhor aí de Pedro. Deus manda dizer para o Senhor que Ele é o Deus que muda qualquer situação. E que tem uma situação ali, uma causa. Vai dizer, eu sou Deus da causa impossível. Eu sou Deus que faço um reboliço, sabe para quê? Para colocar as coisas no seu devido lugar. Tem algumas coisas que vai entrar no seu devido lugar. Porque o Senhor te chamou para ser profeta aonde o Senhor trabalha. Profetiza aí. Tem uma situação lá, profetiza. Porque diz o Senhor, eu vou mudar a situação para mostrar que eu sou Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, a graça e a paz dele te basta nessa manhã. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Deus abençoe. Pastor Luiz, gratidão. Senhor, nós queremos te louvar pela alegria que sentimos de poder estar aqui. Obrigado por esse momento tão importante, por tudo que o Senhor fez durante esse tempo que nós aqui estamos. Te agradecemos de todo o nosso coração, entregamos o nosso dia aos teus cuidados mais uma vez, crendo que a boa mão do Senhor permanece estendida sobre as nossas vidas, onde quer que a gente vá. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça vivendo o coração de todos que aqui estão hoje e até a vida do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Só encerrar, Deus abençoe. Até a próxima.